Economia, com Ivana Moreira. Oferecimento, mestrado em administração da Faculdade Novos Horizontes. Inscreva-se agora, 0800 283 7001. Ivana Moreira, bom dia. Bom dia. Os números da indústria estão nos causando inveja? Água na boca, é verdade? Pois é, os números da indústria são gigantes e são de recorde. A produção industrial bateu um recorde atingindo o maior nível desde 1991, que foi quando começou a ser medida pelo IBGE. O dado é de maio, que é o último período consolidado, e mostra que a produção de maio desse ano foi 4,5% maior que a de maio do ano passado, 2010. Os setores que puxaram esse crescimento todo foram a indústria de alimentos, as metalúrgicas e as montadoras, nessa ordem. Isso é uma boa notícia, Paulo Leite? Olha, espero que sim, né? Porque você a deu com tanta certeza de que nós estamos crescendo, que eu fiquei empolgado com essa boa notícia. Não, na verdade não, Paulo. Nesse momento não é uma boa notícia. Olha, então eu me empolguei à toa. É uma notícia que preocupa pelo seguinte: essa demanda superaquecida por consumo, que leva as indústrias a trabalharem muito perto dos limites da capacidade instalada, é um dos fatores que explicam a pressão inflacionária e a consequente decisão do Banco Central de elevar a taxa de juros no Brasil. E ter uma das maiores taxas de juros do mundo não é uma boa notícia mesmo, isso fica claro para todo mundo. Amanhã, as 5 centrais sindicais do país estão convocando uma manifestação em Brasília com várias reivindicações, e uma delas é justamente a redução da taxa Selic, da taxa de juros, que é a referencial aí para toda a economia do país. E é uma medida que, embora todo mundo cobre, o consumidor reclama, as indústrias reclamam, as centrais sindicais reclamam, esse é um item que não deverá cair no curto prazo, porque essa é a principal medida para tentar conter a pressão inflacionária no país. E não foi à toa, inclusive, que os técnicos do IBGE, logo depois do anúncio do recorde do nível de atividade em maio, eles saíram em campo alertando os jornalistas de que, apesar do recorde, a tendência é de desaceleração do crescimento, mostrando que tem na pesquisa que mostra o seguinte: considerando o período anualizado, que como eles chamam, que é o período dos últimos 12 meses, há uma indicação de queda do ritmo de crescimento do país. Até abril, o crescimento estava na casa dos 5,4%. E em maio, considerando o período anualizado, quer dizer, os últimos 12 meses até maio, isso tinha caído para 4,5%. Então, é isso que eles mostram, que há uma tendência de queda nesse sentido, para justificar que não precisamos ficar preocupados, que o crescimento está numa desaceleração, porque o que está por trás disso tudo é esse monstro que você não gosta nada, Paulo Leite, ninguém gosta nada no Brasil, que é a inflação meio alta para os padrões que a gente gostaria de ter nesse momento da economia. Somado a tudo isso, uma carga tributária que sempre é questionada por empresários e também o custo Brasil, que você já levantou várias vezes aqui, que impacta bastante na possibilidade de um crescimento industrial mais forte e mais sólido no país. Aí, só para fechar, porque para o ouvinte que está escutando a gente falar em recorde do nível de atividade da indústria, ele pode parecer, mas outro dia mesmo essa mulher estava falando de desindustrialização, e você mesmo me chamou a atenção hoje quando a gente conversava sobre isso. São coisas diferentes. Quando as indústrias falam do risco de desindustrialização, elas estão considerando basicamente o nível de participação das indústrias no PIB, no Produto Interno Brasileiro, que caiu aí, a grosso modo, a quase metade do que já foi no passado. Mas retornou aos números da década de 50. Mas isso significa
que a participação de outras categorias, como serviços, cresceu muito. Só mostra que estamos diferentes, que nem a pirâmide social mudou, não é mais uma pirâmide ou um losango, as coisas foram mudando. E essa desindustrialização não atinge todas as indústrias, todos os setores. Ela afeta esse risco, afeta sobretudo os setores penalizados pelo câmbio desfavorável e que aí entra uma concorrência difícil com o produto importado. A gente está falando, basicamente, assim, de modo mais forte, indústrias como indústrias de equipamentos e máquinas e equipamentos, é chamado bem de capital, e siderúrgicas, por exemplo, que sofrem muito com o aço importado. Sim. A ameaça aí de perder mercado para o aço importado. Então, não é para todo mundo. Nos balanços gerais, a indústria brasileira vai bem, obrigado, crescendo para caramba. É o que nós esperamos, que ela impacte positivamente no crescimento do país e que a gente não tenha nem de longe a possibilidade de estar ameaçado por aquele dragãozinho que eu já te falei, tem um pavor enorme só de pensar nele. Verdade. Ivana, você está viajando hoje para São Paulo, é verdade? Estou aqui em Confins. Era essa a pergunta que eu ia te fazer. Você está desfrutando, então, da maior rodoviária de aviões do Brasil? A rodoviária hoje não está no pior dos dias, viu, Sim. Paulo Leite? As filas são razoavelmente civilizadas. Ainda bem para você, que você encontra esse clima aí em Confins e uma tranquilidade para poder viajar. Uma ótima viagem para você, faça uma boa viagem. Amanhã nós esperamos para falar mais uma vez de economia aqui no Band News Minas, primeira edição. Grande abraço, tchau. Grande abraço, tchau.